Boa noite a todos. Iniciamos mais um trabalho espiritual do TCR Recanto de Interlagos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. Então vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, onde você possa se recolher. Vamos fechar os olhos, fazer uma respiração profunda. Vamos tranquilizando as nossas mentes, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus, pedindo em oração. Pai de amor, justiça e bondade, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para podermos aprender um pouco mais. Te pedimos, Pai, clareie as nossas mentes para que possamos ter o entendimento necessário das Tuas leis divinas. Nós te agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida e pedimos que nos ampare em nossas dificuldades, que nós possamos superar os nossos desafios e nos melhorarmos a cada dia, praticando a fraternidade, o amor, para fazermos partes da Tua seara divina. E assim, mais harmonizados, que possamos doar o que há de melhor em nós, em nossos corações, em forma de vibração. Vibremos por todos os lares em desavenças, para que possa haver paz, harmonia, amor e compreensão nesses lares. Vibremos também pelos hospitais, pelas clínicas psiquiátricas, por onde houver um leito de dor, pedindo aos amigos espirituais que enviem um bálsamo para aliviar as dores desses nossos irmãos que ali estão e que os auxiliem nessa caminhada difícil. Vibremos. Vibremos pelos nossos irmãos que vivem pelas ruas, sem um lar, sem um alimento, pedindo aos amigos espirituais que os amparem, que os fortaleçam e que os auxiliem a passar por essas situações difíceis que estão passando. Vibremos. Vibremos pelos presídios, pelas penitenciárias, pedindo pelos nossos irmãos que ali estão encarcerados, para que eles possam de alguma forma conhecer os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e que ao saírem de lá, eles possam sair melhor e seguir o caminho do bem. Vibremos. Vamos vibrando também por aqueles nossos irmãos que se encontram doentes do corpo e da alma, enviando os nossos melhores sentimentos de saúde, de equilíbrio, que os amigos espirituais possam alcançá-los, auxiliando-os em suas necessidades. Vibremos. Vibremos também por um amigo, por um familiar que sabemos estar passando por dificuldades e vamos pedindo aos amigos espirituais que enviem sentimentos de paz, de amor e que eles possam ter a sua fé renovada para enfrentarem os seus desafios. Vibremos. E agora vamos mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus em toda a sua bondade, o seu amor, envolvendo o nosso planeta Terra em uma luz intensa, repleta de paz, de harmonia, pacificando os corações de todos os habitantes. Vibremos. Pai misericordioso, mais uma vez nós te agradecemos por todo o seu amor e te pedimos, Pai, nos fortaleça em nossas fraquezas e nos ampare em nossas dificuldades. Que possamos ter paciência, benevolência com o nosso próximo, em casa, no trabalho, e que possamos seguir fortalecidos em proteção
nos dias que se seguem. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vocês sabem a história daquela mulher que ficou viúva com 7 filhos? O mais velho tinha 13 para 14 anos, e daí vocês têm a ideia da idade dos outros. E por conta disso, porque não tinha creche, porque não tinha ninguém que cuidasse dos filhos, ela também não podia trabalhar. Então ela foi se desfazendo dos seus bens para poder alimentar os seus filhos. Mas a única coisa que ela não se desfez foi de um rádio. Exatamente porque no momento da fome, do desespero, ao ligar o rádio, ao colocar uma música, ela distraía os seus filhos para que adormecessem e não reclamassem que estavam sem comer. Mas chegou um dia que ela não tinha nada para lhes dar. Então ela ligou o rádio. E aí naquele momento o locutor estava dizendo: ei, você que está aí, você tem certeza que Deus existe? Se você tem certeza, ligue para nós e narre o fato que te deu essa certeza. E ela achou ali a grande oportunidade. Então ela correu na casa de uma vizinha, pediu o telefone, ligou para a rádio e disse: moço, eu tenho certeza que Deus existe. Não, você crê? Ela disse: não, eu tenho certeza que Deus existe. E o que você tem para dizer para mim? Como você angariou essa certeza? Porque se Deus não existisse, moço,
meus filhos não estariam vivos sem comer há 7 dias. Só Deus pode sustentar a vida numa circunstância dessas. E o Senhor, por favor, me deixe fazer um apelo. Eu peço a todos que estão me ouvindo, e eu tenho certeza que Deus vai tocar o coração de alguém. E esse alguém, em nome de Deus, vai mandar comida para os meus filhos. É só o que eu peço. E um emprego para me dar a oportunidade de trazer o sustento para o meu lar. E tinha alguém muito especial, o dono de uma rede de supermercados, ateu. Totalmente ateu. E aí ele também enxergou aí a grande oportunidade de provar que Deus não a ouvia, que Deus não existia. Então ele ligou para a rádio e disse: olha, mandem alguém na casa dessa senhora, que eu estou deslocando daqui um caminhão carregado de gêneros alimentícios e outras coisas para doar a ela. E, obviamente, a rádio mandou alguém para fazer essa cobertura. E ele pegou os 2 funcionários que estavam encarregados de conduzir o caminhão e disse: venham aqui. Quando a mulher perguntar quem foi que mandou tudo isso, vocês vão dizer: foi o diabo. E se ela não perguntar, vocês vão dizer para ela: ô dona, sabe quem foi que mandou isso aqui? O diabo. E eles ficaram assustados e disseram: mas a gente não tem coragem de fazer isso. Então vocês vão perder o emprego, porque eu vou ficar ouvindo na rádio. Mas qual não foi a surpresa que eles chegaram lá, começaram a descarregar o caminhão e a mulher ajoelhada: muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. E aí chegou no final, um olhou para a cara do outro e falou: bom, a gente vai perder o emprego. Ô dona, a senhora não vai querer saber não quem mandou tudo isso para a senhora? Ela olhou para ele e disse: não vou não, meu filho. Porque quando meu bom Deus manda, até o diabo obedece. Dias difíceis. Há dias que parecem não ter sido feitos para você. Amontoam-se tantas dificuldades, inúmeras frustrações e incontáveis aborrecimentos, que você chega a pensar que conduz o mundo sobre os ombros dilacerados. Desde cedo, ao se erguer do leito pela manhã, encontra a indisposição moral do companheiro ou da companheira, que lhe arremessa todos os espinhos que o mau humor conseguiu acumular ao longo da noite. Sai à rua para atender a esse ou aquele compromisso cotidiano e se defronta com a agrestia de muitos que manejam veículos nas vias públicas e que os convertem em armas contra os outros. Mesmo assim, admite que logo tudo se alterará, melhorando as situações em torno. Encontra-se com familiares ou pessoas amigas que lhe derramam sobre a mente todo o quadro dos problemas e tragédias que vivenciam, numa enxurrada de tormentos, perturbando a sua harmonia ainda frágil, embora não lhe permitam desabafar as suas angústias, seus dramas ou suas mágoas represadas na alma. São esses os dias em que as palavras que você diz recebem interpretação negativa. O carinho que oferece é mal visto, sua simpatia parece mero interesse, suas reservas são vistas como soberba ou má vontade. Se fala, desagrada. Se cala, desagrada. Quando perceber que muita coisa à sua volta passa a emitir um som desarmônico aos seus ouvidos. Se notar que escolhendo direito ou esquerdo não escapa da crítica ácida, o seu dever será o de se ajustar ao bom senso. Instrua-se com as situações e acumule o aprendizado das horas, passando a observar bem melhor as circunstâncias que o cercam, para que melhor entenda, para que, enfim, evolua. Conhecedores desta realidade, abrindo a alma para compreender que a cada dia basta o seu mal, tratará de se recompor, caso tenha se deixado ferir por tantos petardos, quando o ideal teria sido agir como o bambuzal diante da ventania. Curvar-se, deixar passar o vendaval
a fim de se reerguer com tranquilidade, passado o momento difícil. Há, de fato, dias difíceis, duros, caracterizando seu estádio de provações indispensáveis ao seu processo de evolução. A você, porém, caberá erguer a fronte buscando o rumo das estrelas formosas, que ao longe brilham, e agradecer a Deus por poder afrontar tantos e difíceis desafios, mantendo-se firme mesmo assim. Ponha-se de pé perante quaisquer obstáculos e seja fiel aos seus labores, aos deveres de aprender, servir e crescer, que o trouxeram novamente ao mundo terrestre. Se lograr a superação suspirada nesses dias sombrios para você, terá vencido mais um embate no rol dos muitos combates que compõem a pauta da guerra, em que a Terra se encontra engolfada. Confie na ação e no poder da luz que o Cristo representa e siga com entusiasmo para a conquista de si mesmo, guardando-se em equilíbrio, seja qual for ou como for cada um dos seus dias. Reflexão do livro Perante Jesus, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nessa reflexão de hoje, vamos falar sobre a situação do ofendido. O que é que o Emmanuel nos ensina, nos incita a refletir sobre isso? Ele diz que todos aqueles que ferem os outros, aquele que ofende o outro, vai modelar para a sua própria alma, vai construir para a sua própria alma os estigmas da culpa, a marca da culpa, E toda culpa é fator de enfermidade ou perturbação. A culpa nos adoece, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, nós temos que não ofender o outro para não carregarmos esta culpa dentro da gente, Quem recebe a ofensa tem o poder de desfazer as trevas, que podem conduzir ou alastrar ou levar em desequilíbrio, Então, se nós somos ofendidos, nós podemos fazer escolha. Ou eu perdoo ou entro nas trevas. Quem efetivamente pode auxiliar o ofensor através da bondade do entendimento com que lhe acolhe as agressões. Então, aquele que é ofendido, se acolher com amor ao invés de agressão, consegue beneficiar-se. Por quê? Porque ele consegue imunizar o seu coração, cuidar do seu coração contra a queda. Por que a queda? Porque à medida que a gente fica ofendido, fica com raiva, ódio, quero vingar, retornar essa ofensa, quem adoece somos nós. Então, toda vez que nos transformamos em ofensores, aquele que vai ofender, passamos à posição de doentes da alma, a cair sempre em queda, em condições piores, de adoecimento, de enfermidade em todos os sentidos. Então, sempre o mestre nos ensina-nos, o amor. Vamos exercitar, através deste amor, a vontade interna do perdão das ofensas. Sempre no caminho de fé e equilíbrio em todas as direções.